Desculpa por existir. Essa é uma expressão que normalmente as pessoas usam de uma forma irônica nas redes sociais, né? Pra dizer que, deveria me sentir culpado por aquilo que tá acontecendo, e as pessoas sabem que não é bem por aí. Mas e quando essa expressão é de fato entendida literalmente, quando a gente tá falando sobre nós mesmos? Sabe essa coisa de você realmente se sentir culpado por tudo o que acontece ao seu redor? Como que a gente lida com essa culpa paralisante? A conversa de hoje promete, então já prepara aí o seu café, o seu chá, o seu suquinho, pra gente entrar nesse mergulho aqui que vai ser importante pra caramba. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa pra Sentir. Eu sou psicanalista e resolvi criar esse espacinho aqui pra gente poder trocar uma ideia com calma, entender o que tá acontecendo aqui por debaixo do tapete, né, nas nossas emoções, porque a gente no dia a dia tá naquela correria, a gente não para muito pra elaborar sobre aquilo que a gente tá sentindo. Então que seja um espaço pra gente se conectar com aquilo que tá ali dentro e que a gente não vê todo dia, e que também seja uma jornada de cura, de autoconhecimento também. Então espero que esse lugar seja um lugar muito aconchegante para você. Às vezes vai dar umas perturbadas aí, a gente vai sair daqui meio mexido, mas é importante porque toda semana a gente tem esse compromisso com a gente mesmo, fazer essa pausa para sentir. E antes de entrar na nossa pauta, estamos chegando no final da nossa terceira temporada, e esse aqui é o 10º episódio, mais 2 episódios a gente encerra a temporada, vai tirar férias aí, aquelas férias de fim de ano, né? E eu preciso muito lembrar a vocês de como que é importante a sua colaboração lá na campanha de financiamento coletivo do Pausa para Sentir. No momento em que eu tô gravando esse episódio aqui, a gente tá com R$ 180 arrecadados por mês. Sim, é uma bela quantia de dinheiro, mas ela ainda não paga muita coisa em termos de edição, por exemplo. Então o podcast ainda está longe de se tornar sustentável. Eu não tô colocando isso num tom de ameaça, claro que não, mas é para mostrar um pouco desse senso de que a gente realmente precisa se apoiar, e se esse podcast ele realmente faz sentido para você, e os R$ 10 por mês não fazem tanta diferença no seu orçamento, vai lá em orelo.cc/pausa para sentir e se torne um pausadinho apoiador. Aí você vai não só ajudar a produção desse podcast aqui, garantir que ele tenha um pouco mais de longevidade, mas você também ganha como recompensa o acesso à Nação Pausadinha, esse lugar lindo que a gente conversa, troca ideia, que nada mais é que o nosso grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, tá bom? Então faça isso se você puder, e se você não puder também, pelo menos me ajude a divulgar. Marque ali nos stories, manda pros seus amigos, ajuda a piramidar. Quanto mais pausadinhos e pausadinhas podendo ouvir esses episódios aqui, melhor também pra gente. Então, posso contar com você? Vamos lá então direto pro nosso e-mail, e quem escreveu hoje pra gente foi o Gio, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando esse e-mail vai ser lido, então acho que seria bom começar assim. Gio, eu sempre gravo de noite, acho que eu nunca gravei esse podcast aqui de manhã, eu sempre gravo na calada da noite, depois tá todo mundo dormindo aqui em casa, e eu posso sentar e fazer minha pausa pra gravar, tá? Então já sabe aí. Oi, Thiago, como vai? Eu sou o Gio e eu acompanho o podcast desde o início. Também escuto lá o seu podcast do Paizinho Vírgula, apesar de ainda não ser pai, mas escuto para evitar fazer algumas cagadas quando tiver. Caramba, então olha só, isso aqui já é um negócio que eu acho sensacional, sabe? Assim, eu sei que tô fazendo um off-topic gigante aqui, porque é outro podcast, é outra temática, mas eu acho incrível a quantidade de pessoas que não têm filhos, sejam homens, mulheres, e que ainda assim consomem o meu podcast sobre parentalidade porque querem entender melhor esses processos. E às vezes querem se entender enquanto filhos também, mas eu acho muito legal o quanto que tem tanta gente que se dispõe a ouvir sobre parentalidade, sobre infância, e assim, o nosso mundo depende de pessoas assim, depende de pessoas que se engajem a favor da infância, mesmo que não tenham filhos, porque afinal de contas é responsabilidade da sociedade como um todo olhar pelas crianças, não é só, sabe aquela coisa horrorosa de quem pariu Mateus que o embale? Não é assim que funciona. Então se todo mundo pudesse desenvolver um olhar empático em relação às crianças, a gente não ia ter tanto pai e mãe se sentindo culpado, já que é o tema desse episódio aqui, quando ele, poxa, tá ali num avião e o bebê tá chorando porque tá sentindo incômodo na orelha, e todo mundo poderia entender isso, ao invés de ficar julgando aquele pai ou mãe, fazer aquele pai ou aquela mãe se sentirem extremamente culpados por algo que tá completamente fora do controle deles, né? Então, que bom que você ouve, Gil. Mas vamos lá. Eu pensei muito antes de enviar esse e-mail, um pouco por vergonha talvez. Eu tenho 22 anos e desde que eu me entendo por gente, sinto uma culpa que não passa e não consigo me abrir muito bem para conversar sobre isso na terapia. Deixa eu fazer uma pausa aqui, tá, Gil? A terapia, ela deveria ser esse espaço em que a gente se sente seguro, 100% seguro, para
para falar sobre qualquer coisa, sobre as piores coisas. Se você não se sente seguro nesse espaço, é um sinalzinho aí para se observar. Eu não tô falando assim, não, larga seu terapeuta e vem comigo, até porque minha agenda tá super lotada, assim, tá muito difícil encontrar hoje em dia espaço para atender novos pacientes, mas eu acho que isso é um alerta, assim, porque às vezes a gente tá tanto, por exemplo, não sei se é o seu caso, né, mas eu acho que esse é um toque legal que eu queria dar para vocês aqui. Às vezes as pessoas se sentem tão presas a psicólogos ou psicanalistas que estão ali fazendo sessões ao longo de anos que acham que não podem mudar. E às vezes percebem, sabe, o tratamento não tá evoluindo porque, sei lá, caiu na mesmice. A gente tem que entender que essa relação na terapia, ela é uma relação de vínculo também. E às vezes vai acabar aquele vínculo, vai enfraquecer, vai passar o tempo daquele vínculo. Você, por exemplo, mudou tanto que às vezes precisa de outra pessoa com um outro olhar, talvez até com uma outra abordagem, para você conseguir continuar evoluindo, sabe? Então, se você hoje não se sente confortável sobre falar sobre alguma coisa que é tão importante quanto isso que você me mandou por e-mail, percebe? Você se sente confortável para mandar para mim isso aqui num podcast que é público. É claro que eu não estou revelando sua identidade, mas não se sente para falar, sabe, ali na particularidade da sua terapia. Então, observa isso. Vê se tem mais coisas que você não consegue falar. Talvez seja um momento de você procurar outros profissionais e fazer uns testes para você ver se essa relação nova que você vai construir vai te dar essa segurança para ir nos lugares que são mais também, sabe, doloridos, tá legal? E só para não esquecer de falar isso também, isso não significa que isso seja culpa sua, tá? Não é culpa de ninguém. Às vezes o match não rola mais entre o paciente e o terapeuta e tá tudo bem também, tá? Não significa que você tá fazendo um péssimo trabalho enquanto paciente ou o seu terapeuta tá sendo um péssimo profissional. Não, às vezes só a liga acaba, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui pro Gil. Fui criado pela minha mãe com a influência de outros familiares, como avós, tios, tias, padrasto, e meu pai sempre foi ausente. A senhora minha mãe é uma pessoa narcisista sem tratamento. Imagino também que sem diagnóstico, né, o Gil? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que eu falei nos episódios anteriores, de como que a gente precisa ter cuidado, porque essa terra de internet, a gente pega uma coisa aqui, pega um vídeo ali de TikTok, pega... Opa, já tracei aqui um sintoma, identifiquei o sintoma, já tracei aqui o que vai ser... Opa, narcisista. Às vezes é outra estrutura que tá rolando ali, a gente não sabe. Então vamos tentar deixar isso pros profissionais e vamos tentar utilizar o apoio dos profissionais que entendem mais sobre essas coisas todas para dar essas informações pra gente, para que a gente consiga lidar com essas pessoas de uma forma mais saudável, porque a gente não vai conseguir mudar os outros. A gente não consegue isso, não tem esse poder. Mas a gente pode saber como que essas dinâmicas funcionam, como que elas nos afetam e a partir daí entender como que a gente consegue lidar, colocar os limites e se proteger disso tudo, tá? Então, vamos lá. Então, acredito que essa culpa que eu sinto possa ter vindo das diversas vezes em que eu ouvi o quanto ela sofreu para me criar. O quanto eu era ruim por não retribuir as coisas que ela fazia por mim quando eu era criança. É sufocante muitas vezes lembrar das coisas absurdas que ela me falava quando eu era criança, como por exemplo, quando eu estava indo muito mal na escola e ouvi ela falando para uma professora no meio da reunião de pais que ela tinha vergonha de ser minha mãe. Caramba, Gil, que pesado. Eu lamento muito por você ter ouvido isso. Assim, é ruim um pai ou mãe sentir isso por si só, mas você ter ouvido isso enquanto criança, eu imagino o quanto que isso deve ter sido devastador para você, porque, né, é a opinião dos nossos pais, é o que a gente mais busca, é deixar os nossos pais orgulhosos, mesmo que eles não usem isso como uma ferramenta de manipulação da gente, né? E ouvir o contrário tira o chão da gente. Então, lamento por isso, mas vamos continuar aqui então. Ouvi também, quando estava com 5 ou 6 anos, que meu pai, se um dia quisesse ter contato, seria para cometer algum tipo de abuso sexual. Caramba, Gil, caramba, eu tô aqui estatelado, tá? Muito difícil, mas vamos continuar aqui então. Hoje, já adulto, às vezes, tento me forçar para ter algum tipo de afeto e me sinto culpado na maior parte do tempo por não conseguir. Fico pensando nas coisas que ela passou na vida e me culpo por não ser um filho melhor. Muitas vezes fico remoendo cada mínima coisa que vivi como se desse para mudar alguma coisa. Vivi a maior parte da minha vida sozinho. Ela precisava trabalhar e não tinha muitas pessoas que tinham a responsabilidade de ficar comigo. Então ficava sozinho, mesmo até quando a minha avó chegava no final do dia. Muitas vezes me cobro tentando ser uma pessoa melhor porque, além da culpa, sinto muita raiva de tudo. Vivo estressado antes de começar a morar sozinho e só tinha ataques de raiva onde socava a parede e muitas vezes me machucava
machuquei fazendo isso. Além das crises de ansiedade que acontecem desde pequeno quando eu paro para pensar em tudo. Gio, querido, nada disso é sua culpa. Eu sei que eu falar isso aqui não vai mudar em absolutamente nada o que tá aí dentro, porque é tão, sabe assim, é tão arcaico esse sentimento em você, que o que eu falo aqui provavelmente não vai ter um impacto direto aí. Mas eu preciso que você se esforce para acreditar que essa culpa não é sua. Você fez o melhor que você pôde para tentar sobreviver a essa situação catastrófica na sua infância. Entende? A gente precisa tentar mudar um pouco esse olhar de perceber assim, peraí, isso tudo que eu vivo hoje, essas coisas terríveis que eu me sentia culpado, que eu me sentia, sabe, um lixo de criança, um lixo de filho, que eu queria me sentir melhor, me sentir mais útil, que eu batia, eu tinha crises de raiva, me machucava batendo na parede. Isso daí era a sua forma que você encontrou para conseguir sobreviver a um contexto, a um cenário tão terrível para uma criança. Não é sua culpa. Foi como você conseguiu gerenciar isso. Caso contrário, seria insuportável para você viver isso tudo. Com certeza foi de qualquer jeito, mas eu tô falando psiquicamente, foram os mecanismos que você ali, sabe, do alto da sua solidão infantil, conseguiu criar e construir para passar por isso. E essa raiva, ela vem muito provavelmente por conta dessa sensação de abandono. Essa raiva que vem, te assola e te deixa culpado por sentir raiva, porque é errado sentir raiva dos próprios pais, né? É errado sentir raiva disso tudo. E aí vem a culpa e já morde você de volta, para você se sentir culpado justamente por ter feito algo tão ruim. E aí você começa a achar que você tem um problema, você é o errado da história. E na verdade, você só estava tentando sobreviver. Por isso que é tão difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que o que a gente faz com uma criança pequena, com os filhos, o que a gente fala para os nossos filhos pequenos tem um poder imenso, porque nós temos autoridade, vamos dizer assim, de sermos pais e mães daquela criança. Tudo que nós falamos eles vão levar com muita seriedade, porque tem uma importância muito grande. Se eu utilizo esse meu, entre aspas, poder para falar que eles não prestam, que eles não servem para nada, que eles estão todos errados, a gente só está destruindo essa percepção que eles têm sobre si mesmos. Não à toa que, muito provavelmente, um sentimento que você raramente deve ter sobre você mesmo é o de orgulho, não é verdade? Eu não sei se você falou sobre isso em algum momento aqui no Gil. Às vezes, né, eu vou falando uma coisa aqui, logo aparece. Talvez apareça aqui, né, no teu e-mail, Gil, mas assim, pode ser que não, mas eu tenho certeza que você sente muita dificuldade de sentir orgulho de você mesmo. E é de se esperar. Então esse trabalho de se curar, de cuidar dessa criança que teve tanto abandono, mesmo com a presença de familiares, que se sentiu tão desamparado, tão pouco amado, que não recebeu afeto, essa criança ainda assim se tornou esse Gil de 22 anos que sobreviveu a isso tudo. Isso tudo virou marca, virou cicatriz, vai ficar aí e vai doer pro resto da vida. Mas o que a gente pode fazer hoje é olhar para toda essa história, ressignificar isso tudo. Não perdoar sua mãe. Eu não estou dizendo que a gente deve perdoar. Quem vai decidir isso na última instância é você. E você pode muito bem perdoar ou não. Mas a partir do momento que a gente muda esse olhar sobre quem nós éramos, sobre o que nós deveríamos ter recebido naquela época, a gente começa a ter um olhar mais carinhoso sobre aquilo que a gente se tornou hoje. Entende? Não sei se faz sentido para você, eu espero que faça. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Muitas vezes sinto como se eu fosse culpado por todo o mal que aconteceu na vida dela desde que ela engravidou. Também me sinto culpado por qualquer coisa ruim que venha acontecer na vida das pessoas que são próximas a mim, como a minha esposa, que passou por umas coisas ruins e eu sinto a necessidade absurda de vingar o que foi feito como uma forma de aliviar o peso na consciência por eu não ter estado com ela quando as coisas aconteceram. Hoje em dia, eu não consigo mais ter tanto contato com a minha família, festas, etc. Não consigo me sentir bem no ambiente onde muitas vezes procurei suporte e não encontrei, devido à senhora, minha mãe, sempre me fazer parecer um monstro para todos e muitas vezes me fazer sentir assim até mesmo comigo mesmo. Não consigo confiar nas minhas habilidades. Não consigo fazer um planejamento na vida porque sempre penso que vai dar errado. Tenho medo de incomodar os meus amigos. A minha esposa também tem um pouco de medo de ser amado, devido às inúmeras vezes que eu ouvi que as garotas que eu me relacionava não me amavam ou que não gostavam de mim do jeito que eu era. Eu só queria algum conselho, ajuda. Não sei exatamente como faço para deixar de me culpar por tudo e essa culpa por não ser um filho melhor. Se caso ler esse e-mail até o final, muito obrigado pela atenção. Tentarei ser o mais breve possível. E aí você vê, Gil, que até na escrita do seu e-mail você carrega a culpa de tentar ser breve, porque você não foi breve e tá tudo bem. E que bom que você não foi breve. Que bom que você escreveu tudo isso. Que bom que
que você teve coragem de compartilhar isso comigo, com todos os pausadinhos e pausadinhas. Inclusive, convido você a olhar os comentários desse episódio no Spotify. E eu convido você aí, pausadinho, pausadinha, que você deixe um comentário afetuoso pro Gil, para que ele leia e para que ele perceba que ele é, sim, digno de ser amado. Que por mais que, assim, você não tenha nunca ouvido isso de uma forma genuína e direta da sua mãe, que é uma figura extremamente importante nas nossas vidas, né, as nossas mães, que você consiga construir algo a partir desse deserto. Que você consiga entender que, ok, eu não tive isso, né, isso foi terrível, as coisas que eu tenho hoje são função disso tudo que eu vivi, mas que eu preciso me dizer, me cuidar e dar colo para esse pequeno Gil que não teve isso, o Gil de 5, 6 anos que ouviu essas coisas terríveis da mãe, que você consiga se acolher. Porque infelizmente, Gil, às vezes a gente dá um azar danado quando se trata de família. Às vezes a gente dá um azar de ter caído numa mãe que tem inúmeras questões, e pode ser que ela seja narcisista mesmo, pode ser que ela tenha algum transtorno, a gente não sabe. Não é sobre a sua mãe esse episódio, é sobre você. Então o que eu quero que você entenda é que às vezes a gente vai dar muito azar de cair em famílias abusivas e que não vão respeitar a gente. Abusivas de diversas formas possíveis, né? E a gente vai ter que entender que a vida é assim, que você não merecia ter passado por isso. Você obviamente não pediu para nascer, mas a partir do momento que você nasce, o mínimo que você merecia por ter nascido era receber afeto, receber carinho, receber aconchego, receber acolhimento. Então às vezes a gente dá esse azar terrível e a gente tenta lidar com isso da melhor forma possível com as poucas ferramentas emocionais que a gente tem. Mas você está aqui hoje, você está mandando esse e-mail para mim hoje. Você percebe a força desse e-mail? Você percebe que você não abre isso daqui, que talvez seja o ponto central, deveria ser o ponto central da sua terapia, para o seu terapeuta. Quando eu falei lá no início que era um alerta, eu digo que isso é um alerta vermelho, porque isso deveria estar ali aparecendo, sendo falado. Você conseguisse botar isso para fora e não se sentir culpado perante o seu próprio terapeuta. Porque muito provavelmente você se sente culpado pela forma como o que o seu terapeuta pensa ou decide sobre você. E, assim, bons profissionais nunca vão se importar com isso. Bons profissionais vão falar que não importa o que eu penso sobre você, o que importa é o que você pensa sobre você. E é esse fortalecimento que você precisa hoje em dia. Você entender que o que importa mesmo é o que você pensa sobre você. E se você não consegue pensar coisas positivas, tem uma explicação, mas que você pode começar, sabe aquela coisa do se forçar a reconhecer as poucas coisas boas que você consegue ainda reconhecer, fazer essa coisa aos poucos, coisas boas que você consegue fazer. Meu sanduíche de queijo Minas que eu faço pra minha esposa, ela adora. É uma pequena coisa boa. Às vezes a gente vai precisar fazer passinhos de bebê, sabe? Pra gente conseguir reconhecer e até chegar num lugar que a gente consegue admirar aquilo que a gente faz, pra então a gente conseguir se sentir admirado e admirável. E por fim, uma coisa que eu queria muito que você soubesse, Gil, é que tá tudo bem também você querer se afastar dessas pessoas que te machucaram a sua vida inteira. Isso é normal também. Você não tem que se forçar a estar ali. Talvez, se o mundo inteiro não consegue expressar amor pra você, que você consiga expressar esse amor por você mesmo, colocando esse limite, falando, não vou participar desses encontros, porque eu sei que vão me machucar quando eu for. Entende? Isso é uma expressão de carinho seu consigo mesmo. E eu quero que você reconheça isso, porque também é difícil. Às vezes a gente se sente tão dominado, tão aprisionado nessa relação, que mesmo dessa forma a gente ainda se submete a isso tudo, porque a gente ainda se sente embaixo desse controle tão tenebroso que exercem sobre as nossas vidas. Se você conseguiu se libertar disso, isso já é uma vitória. Se você conseguiu entender que esse é o processo e que você não quer se expor a esse tipo de coisa, ótimo. Porque no final do dia, você não tem que nada. Você não tem que ir na festa X, ir no evento Y da família. Você não tem que nada. Você tem uma coisa que você tem que é se amar e se respeitar. Só isso. E também tem outra coisa que eu acho que é legal falar, né? Puxa um pouco do episódio de teoria do apego que eu fiz há um bom tempo atrás. É entender que, mesmo que a gente tenha construído relações tão inseguras na nossa infância e que isso acaba moldando um pouco também a nossa personalidade, a forma como a gente reage às outras pessoas, porque afinal de contas é isso. Se você desde criança não conseguiu confiar em ninguém no sentido afetivo da coisa, você não consegue confiar em qualquer pessoa que está ao seu redor. Isso se espalha para as outras pessoas. Mas a gente consegue também reverter isso daí, construir novas relações que podem ser com uma base segura a partir de novos relacionamentos que são seguros. E eu torço muito para que o seu relacionamento com a sua esposa seja desse tipo. Que mesmo que você se sinta culpado com muitas coisas que acontecem com ela, que você consiga perceber a partir dessa relação que você tem com a sua esposa,
esposa uma ideia de que eu acho que eu sou amado sim pela minha esposa. E essa que talvez seja a pergunta que você tem que se fazer mais vezes. Será que eu me sinto amado? Será que eu me sinto digno de ser amado? O que será que ela está comigo? Se ela está comigo é porque ela me ama. Será que eu mereço ser amado? E essas perguntas, elas vão ser muito difíceis para você. A resposta é óbvia. Sim, é claro que você merece ser amado. Mas ali dentro tem muita mais coisa que vai, às vezes, apontar para você que não, você não merece ser amado. E é aí que a gente tem que trabalhar. Para que esse senso de que eu mereço sim ser amado, ser tratado bem, ser tratado de forma digna, e isso se fortaleça, se condense de uma forma tal que você se sinta cada vez mais seguro para colocar limites nessas pessoas que te machucaram a sua vida inteira, entende? Bom, Gil, eu queria de novo agradecer pela coragem, por ter mandado essa mensagem. Eu espero que isso aqui tenha sido um insight muito bom para você e para os outros pausadinhos e pausadinhas que ouvem a gente aqui. Inclusive, você que está ouvindo isso, manda lá uma mensagem de carinho no link desse episódio, lá nos comentários do Spotify para esse episódio, pro Gil ver isso daí, tá bom, gente? É importante. A gente aqui é uma comunidade e a gente gosta de quê? De divulgar e espalhar carinho e afeto. Então, peço sua ajuda para isso. Não tô falando isso, ele tá fazendo isso para dar gatilho para as pessoas engajarem o podcast. Não, sabe assim... É só vocês verem a quantidade de seguidores que eu tenho. Não é isso, sabe? Eu nunca me importei exatamente com isso daí. Então, não estou usando mecanismos. Eu quero só, na verdade, que o Gil, quando ouvir esse episódio, ele possa correr lá no Spotify e ver uns abraços quentinhos, que não são só os meus que eu estou dando aqui nesse áudio, tá bom? Então, espero contar com você aí. Mas, de novo, que tenha servido como insight para você procurar novas abordagens, ou tentar se abrir, ou dar uma chance para o seu terapeuta, ou tentar fazer outras coisas. Porque isso daqui, Gil, precisa ser um foco central no seu trabalho terapêutico, sabe? Isso precisa muito ser trabalhado. Você precisa muito falar sobre isso, porque a cura vem dessa fala. Eu imagino que você tenha se sentido um pouco mais leve só de ter escrito esse e-mail grande aqui. Então, para você perceber que é importante a gente falar cada vez mais sobre essas coisas que machucam a gente, com o suporte de alguém que consiga dar esse amparo pra gente também, né? Porque falar isso para qualquer pessoa que não tem nenhum comprometimento com a gente não vai ajudar, só vai piorar. Então, espero que tenha dado esse gatilho aí para você, tá bom? E se você gostou dessa conversa, queria pedir para você me ajudar a divulgar esse episódio por aí, não é verdade? Então aproveita, manda para as pessoas do seu, sei lá, da sua família, seus amigos, manda do seu trabalho, manda para quem você gosta de conversar sobre esses temas que são um pouco mais profundos. Essa pessoa vai te agradecer. Uma pessoa que você percebe que às vezes é meio insegura sobre si mesma, manda esse episódio, quem sabe isso não ajuda essa pessoa também, tá legal? E é claro, se você quiser me ajudar ainda mais, você pode ir lá no orelo.cc/pausa para sentir e com R$10 por mês você se torna um apoiador e entra na Nação Pausadinha, que é nosso grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, tá bom? E pra gente finalizar, se você quiser seguir esse podcast no Instagram, é @pausa pra sentir podcast. O meu @, pessoal, é @Thiago Queiroz, com TH, tá bom? E se você quiser também mandar a sua própria mensagem, sua própria história, seu pedido de ajuda pra mim, o e-mail é pausaprasentirpodcast@gmail.com, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, até a próxima semana e fique bem.